Maravilhosa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao HJ Conference. Para mim, André Sanches, uma honra estar aqui pelo terceiro ano seguido. Para alguns estão falando, Richard, que eu já sou veterano. Acho que alguns cabelos brancos aqui. E para a gente falar o painel agora dessa tarde, painel incrível que eu tenho o privilégio de fazer com a Aline Souza e com Richard Eiras. Depois vocês vão ganhar um abraço de 20 segundos, a gente vai fazer uma fila e por isso que vai até as 8 horas da noite, entendeu? Mas a gente pode fazer aqui do lado, aqui fora. Muito bacana vocês estarem aqui porque a gente vai falar de futuro das carreiras nesse mundo cada vez mais mutante, cada vez mais adaptável, cada vez mais até incerto, por que não? Cuidar da carreira passou a ser fundamental. Então, para mim, uma honra, Aline, dividir esse painel com você. Richard, dividir esse painel com você também, uma honra. A Aline, que é consultora de RH e professora, depois ela vai contar o que o currículo e o LinkedIn não fala. Eu, André Sanches, sou consultor, mentor, palestrante, empresário serial, depois eu comento algumas coisas também que o LinkedIn não fala e o Instagram. E Richard Eiras, especialista em liderança e RH, recursos humanos. E aí você também dá um spoiler aí de momentos mais pessoais. Então, uma honra aí a gente falar de ferramentas essenciais, ou seja, o que realmente importa, o que realmente fez diferença na minha carreira, depois eu posso contar um pouquinho quando eu for falar de algumas ferramentas, na carreira da Aline, e aí você conta um pouquinho da tua carreira também, acho que é legal nesse primeiro esquenta aqui, o Richard também, muita experiência aqui, tá? E a gente não vai revelar a idade, a gente só vai falar que é muita experiência mesmo, tá bom? Então, se quiser se apresentar, Aline, por favor, seja bem-vinda também ao HJ, primeiro ano. Sou estreante. Estreia de novo? Sou estreante aqui no HJ. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar falando aqui para vocês. Meu nome é Aline Souza, como o André já introduziu. Sou mãe, consultora de RH, mentora de carreira, sou professora universitária, sou mestranda em gestão de negócios e equipes. Sou LinkedIn Top Voices, eu estou com uma rede aí de quase 600 mil seguidores, estava quase completando hoje aí, e como eu falei, uma satisfação imensa estar aqui, poder falar sobre ferramentas de produtividade, ferramentas de gerenciamento de tempo, e uma honra maior ainda estar dividindo esse palco aqui com esses dois feras que se tornaram amigos, não, Richard? Legal, primeiro... Boa tarde aí para a galera que estava lá na outra palestra, estou vendo uns rostinhos aqui que estava lá na frente, então obrigado aí pela confiança em também voltar aqui para poder ouvir o Louco de Assis mais uma vez, Então, assim, quem que é o Richard, Eu sempre falo, eu sou um cara muito simples, assim como vocês, então se vejam também representados aqui nesse palco por cada um de nós aqui, porque todo mundo aqui tem uma história, e se vocês hoje estão sentados, aí amanhã vocês podem estar aqui também aprendendo. Então o Richard é pai de 2 meninos aí, do Arthur de 13 anos, inclusive faz aniversário hoje, o Arthur faz 13 anos, uma honra ter o meu filho querido. Salva de palmas pro Arthur, parabéns pro Arthur, Uhul. Sou pai do Nicolas também, casado com a Patrícia, que é a pessoa que me atura há muitos anos aí, estou com ela desde os meus 15 anos, então é uma jornada bem grande. E no mundo profissional aí fiquei mais de 25 anos aí dentro do mundo corporativo, passando inclusive aí por grandes multinacionais aí da área de tecnologia, mas de verdade o que eu me identifico, o que eu gosto de fazer mesmo é estar trabalhando com gente, estar falando com lideranças, estar ajudando as pessoas a se desenvolverem como seres humanos, porque essa é a chave, ou você se desenvolve como ser humano, ou você não se desenvolve dentro da sua carreira. Então parte até do que eu vou falar aqui, mesmo falando de carreiras, mesmo falando de ferramentas, eu vou falar de como as ferramentas podem ajudar vocês no dia a dia de forma simples e objetiva no trabalho de vocês e que impacte também a vida de outras pessoas. E obrigado, André, obrigado, Aline, aí, pela confiança de dividir o palco comigo aí. Eu já estava tietando aqui, um momento meio tiete, assim, quase tirando foto aqui, dos speakers mesmo. O que eu queria falar, o Richard falou de vocês estarem aqui. Eu vou fazer o convite para vocês, para que vocês estejam não somente aqui, mas na cápsula CRA. Quem conhece a cápsula CRA ou já ouviu falar? A gente está gravando conteúdos aqui no HJ, presencialmente aqui no HJ, e vocês podem dar uma contribuição. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Essa cápsula fica ali onde estão os patrocinadores, os estandes, ali do lado do V4, tá? Do ladinho tem lá a cápsula e eles estão gravando conteúdo. Significa que o conteúdo de vocês pode ajudar outras pessoas. Assim como o nosso conteúdo hoje, o nosso talk, nosso painel,
pode ajudar vocês, a experiência de vocês, o conhecimento de vocês. Aliás, erros e aprendizados, tropeços podem ajudar outras pessoas. Então fica o convite aqui a vocês gravarem conteúdo para a HJ, tá bom? Combinado? Assim, ó. Vamos lá, assim, isso aí, show. Bom, quando a gente fala de carreira, bom, rapidamente, eu falei que eu gosto de falar que eu sou um cara de negócios, então eu tenho algumas startups, um casamento, 2 filhos e 2 pets. O Bernardo está com 10, o Guilherme está com 8. E no mundo corporativo, eu acredito hoje, tive bastante sucesso e vou compartilhar algumas ferramentas, alguns caminhos, né? E alguns tropeços também, mas no final do dia, quando eu passei a responder ou a ser mais questionado, mas André, por que você teve sucesso sendo diretor, sendo presidente de empresa, empreendendo, estando como mentor, conselheiro no universo de startups, ou até tendo o privilégio de estar próximo a pessoas milionárias, bilionárias, enfim, e não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Aí eu comecei a entender, e aí eu fui resgatar algumas ferramentas que eu utilizei na minha carreira, para mudar a minha carreira, para organizar a minha carreira, e é isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, vamos abrir aqui, primeira rodada de perguntas aqui, vamos lá para o Richard, né? Basicamente, de pergunta já no peito, assim, a gente já está mais aquecido, né? Então, você que liderou, você que estuda liderança, e aplicado principalmente em recursos humanos, na área de pessoas, que é a área, acho que hoje, para mim, é a área mais estratégica de uma empresa, por exemplo. E não estou falando que todo mundo aqui precisa ir para a área de RH, tá? Vai quem quer, cada um aí na sua jornada profissional. Como que você vê, Richard, ferramentas ou até caminhos, antes até de falar de ferramentas, usa um Excel, usa um Trello, e a coisa que a gente vai falar, e o desafio para a gente é que a gente não tem um recurso visual atrás, para mostrar um Excel aqui é fácil, então a gente nos colocou esse desafio, né, de falar das ferramentas. Como que você poderia contribuir aqui já, dica prática aqui, momento mentoria mesmo, para a galera que está querendo organizar um pouco a sua carreira? Olha, eu estou patinando, eu não sei se eu mudo de carreira, que nem assim, não sei se eu compro uma bicicleta, se eu compro um carro, pessoas que estejam na dúvida, como que ela minimamente se organiza para fazer essa confirmação de que ela está na carreira certa e eventualmente que ela talvez precise mudar de carreira? Legal essa pergunta, porque assim, quando a gente fala de carreira, muita gente entende que você tem que ter uma carreira. Eu sou uma coisa, eu sou advogado, eu sou gestor de RH. Você não é uma coisa, você está uma coisa e você pode estar várias coisas, tá? Então, importante primeiro de tudo, você quer trabalhar a sua carreira. Pensa que você não tem uma carreira, você tem várias carreiras e para cada carreira você tem um objetivo. Se você quer ser gestor de RH, por exemplo, você vai precisar criar um plano, saber o destino. Quero ser gestor de RH. O que eu preciso estudar? Que pessoas eu preciso me conectar? O que essas pessoas que têm sucesso estão fazendo? Tá? Isso se chama modelagem, gente. Isso não é cópia, tá? É modelagem. Observar o que essas pessoas estão fazendo. Segundo, olhar outras carreiras. Quem aqui em algum momento na vida, né? Eu sou muito de ficar perguntando, tá? Já está no automático, hein? Quem aqui em algum momento na vida já tomou um pé na bunda de uma empresa? Não tenha vergonha de erguer a mão. Agora a gente conta, então tem que levantar a mão. Vamos lá, galera. É dinâmico aqui o painel, tá? Vocês participam, não é a gente falando não. O que acontece? 11 pessoas, Richard. O que acontece quando a gente toma um pé na bunda de uma empresa? Você tinha uma carreira, você lembrou? Eu tinha o sonho de ser um gestor de RH. Você tomou um belo de um pé na bunda na empresa. O que você vai fazer? Aí as pessoas ficam assim, eu não consigo me identificar com nada, eu consigo, vou entrar no outro curso, faz uma faculdade de mais 3, 4 anos. Você pode ter várias carreiras ao mesmo tempo da sua carreira atual. Você pode começar uma nova carreira como mentor. Todo mundo que está aqui já aprendeu ou já viveu algo. Você pode virar um mentor de alguém. Então saiba, anota aí, gente. Vou virar mentor de alguém. Você pode. Nem que seja uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Você pode. Você pode virar criador de conteúdo. Outra coisa. Gera conteúdo, gera um e-book, gera um curso, gera uma palestra, gera qualquer coisa. Você pode virar palestrante, mais uma carreira. Todas elas, inclusive, você pode monetizar. Então, assim, pesquisa lá carreira em T, você vai ver que você pode ser especialista numa coisa e navegar em várias outras áreas. Eu diria para as pessoas, tenha a carreira que você goste, tenha a carreira que faz sentido para você. Vou levantar a bola agora, lógico, para a Aline também, eu diria multicarreiras, né? Porque você é consultora, treinadora, mãe também é uma carreira, tá? Não sei se vocês sabem, mãe, pai, é carreira, né? Quem é mãe? Quem tem filho aqui?
Olha aí, ó, uma carreira já. Bom, além de influencer, top voice, colunista, autora, olha lá, multicarreiras, multireceitas. Prestem atenção no que o Richard trouxe. Multireceitas, tá bom? Aline, nesse multicarreiras, que o Richard já levantou a bola pra gente, como é que dá conta? Como é que gerencia? Uma dica aqui para quem já tem mais de uma carreira, por exemplo. Eu achei interessante o que o Richard estava falando, porque essa questão de você ter um objetivo profissional vai muito da sua experienciação que você tem no decorrer da sua vida. Então, é muito importante que você experimente carreiras, você experimente várias áreas, né? Eu, por exemplo, eu já fui professora de escolinha infantil, vi que não era para mim. Já fui vendedora, vi que não era para mim. E aí eu acabei me encontrando na área de RH. Eu sou administradora por formação. E aí, no meio da jornada, eu acabei fazendo a transição de carreira para a área de RH. E quando você perguntou, né, como é que dá conta disso tudo? A gente realmente tem que ter um gerenciamento de tempo muito grande. Eu falo a gente que é mãe, né? A gente tem que dar conta de criança, tem que dar conta de ensinar tarefinha escolar, se for um pouco maior. A gente tem que dar conta dos afazeres de casa, dar conta do nosso trabalho. E realmente a mãe é um polvo, então tem que abraçar várias coisas. E algo que me ajudou bastante nessa jornada foi o Pomodoro, né, que é a técnica Pomodoro, que foi criada aí pelo italiano Francesco Cirillo e é baseado naquele tomatinho, naquele cronômetrozinho em formato de tomate. E aí a gente separa esse gerenciamento de tempo em tempos de 30 minutos, né? Então, você faz esses tempos de 30 minutos, 4 tempos de 30 minutos, e entre eles o intervalinho de 5. Isso é o geral, né? É a regra geral da técnica. Só que aí você pode adaptar. É o que dá para ver, ó. Vocês estão vendo, ó? Dá para adaptar a sua rotina, né? Agora então... vocês entenderam porque tinha que sentar na frente, né, Aline? Porque a gente não tinha recurso visual aqui, ó. Agora eu vou poder passar para quem está na frente. Quem está atrás, recomendo que venham para frente. Pode continuar. Então, aí essa técnica você fica focado durante esse tempo aí, né? Então, você decide 20, 30 minutos que você vai ficar focado numa tarefa. E aí você dá um intervalo, nesse intervalo você faz o que você quiser, vai olhar celular, vai olhar e-mail, vai fazer outra coisa. E depois você volta esse tempo focado na sua tarefa. Então, assim, eu tinha muito problema com essa questão do tempo, porque eu sou uma procrastinadora nata. Então, eu tinha muita tendência a procrastinar. Então, como eu trabalho home office, tudo me tirava a atenção, né? Então, mamãe, quero isso aqui. Alguém chamava lá fora, tinha alguma coisa. Então, eu não conseguia focar naquilo dali. E aí, o dia acabava e eu percebia que eu não tinha feito nem metade do que eu deveria ter feito, né? E isso é um grande problema, principalmente para quem trabalha em home office, para quem trabalha em casa. Então, eu adotei essa técnica Pomodoro porque me ajudou demais. Então, eu comecei a focar nesses pequenos tempos, mas realmente, esse tempo que eu estou focada, eu estou fazendo aquilo dali. Então, desliga, tira lá o sininho do celular, não olha e-mail, não faz nada. Vê a tarefa que você tem como prioridade, foca seu tempo, faz a sua tarefa, e aí no seu intervalo você pega essas outras coisas para fazer. Tá? E como eu falei, é totalmente adaptável à sua rotina, né? Então, eu não consigo ficar focada, por exemplo, numa tarefa 30 minutos direto. Por quê? Porque tem as crianças. Então, explicar para elas, vocês vão ter que ficar meia hora sem a mamãe. Gente, para quem é mãe, isso não existe. Então, eu tento ficar o máximo ali uns 20 minutos focada no que eu tenho que fazer, explico para eles. E aí eu dou um intervalinho, interajo com eles e volto para a minha tarefa. Então, isso na minha rotina ajudou bastante. Olha, vou te falar, hein? Já cansou de fazer todo esse negócio aí, ainda bem que tem o Pomodoro. Aliás, tudo do que a gente falar aqui, hora a gente vai falar que é mais processo, hora a gente vai falar que é mais ferramenta. Então, eu brinquei aqui, para quem estava um pouco mais próximo, o Pomodoro dá para você baixar o aplicativo, tem no PC. Mas, André, nem tem muita coisa. Tá bom, vai no papel de pão. Porque o que importa, não só nas ferramentas que a gente vai trazer, mas são os conceitos. Então, olha que legal que a Aline trouxe. É o conceito de ficar por 20, pode parecer dar desespero, tremedeira, chilique, mas 25 minutos fazendo uma única coisa.
é de uma produtividade surreal. É muito surreal e a gente pouco experimenta isso, né? Então, dando uma dica, antes até de falar de ferramentas, pegando o gancho no que a Aline falou, o que me fez ter muito sucesso foi experimentar novas rotas, novos caminhos, novas carreiras, como o Richard trouxe. E é muito legal porque a gente começa a entender que, por exemplo, eu posso ser CLT em uma empresa, ter um contrato mais fixo, ou até poderia ser um estágio, mas que à noite eu posso dar aulas, por exemplo. No final de semana eu posso ser um instrutor de mergulho, ou eu posso empreender em uma pastelaria da família, ou o que for, ou na padaria. Vocês vão desenvolver habilidades, sejam elas soft skills, human skills, hard skills, a skill que vocês quiserem, as habilidades que vocês quiserem, e que de uma carreira ajuda na outra. Lidar com pessoas no final de semana, ou atender os clientes no final de semana, ajuda você, porque a gente é indivisível, os seres humanos são indivisíveis. E isso ajuda muito, e por isso que eu recomendo mesmo, acho que esse multicarreira é muito gostoso, assim, muito legal. Eu quero pegar um gancho no que a Aline falou, que ela está falando de gestão do tempo, porque geralmente o pessoal fala assim, você trabalha 8 horas por dia. A galera acha que a gente tem que ser um robô, né? 8 horas ininterruptas produtivas. Isso não existe, tá? Isso é um mito, isso é uma ilusão que estão pregando na cabeça do povo aí. Inclusive tem estudos que comprovam que o brasileiro ele tem uma média de produtividade de 3,4 horas. Ou seja, das 8 horas que a gente tem no dia, a gente é produtivo apenas 3,4 dessas horas. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma outra coisa que não adianta de maneira alguma você implementar ferramenta nenhuma também na sua vida se você não tirar as distrações da sua vida. As distrações são o maior motivo de improdutividade, não só no trabalho, no mundo corporativo, mas na vida da gente. Então tem muita coisa pequena que é distração. Ter uma TV no seu escritório é uma distração. Ter aquela ansiedade constante de olhar o e-mail e falar assim, eu preciso responder porque, sabe, aquela FOMO, né, aquela necessidade, eu tenho que responder porque é já, isso também é distração. Por quê? Porque você está perdendo tempo de produtividade, não só tempo que está passando, né, mas mentalmente você está sendo consumido por uma coisa que vai acontecer lá no futuro, ou seja, você também está ficando ansioso. Então a gente vai falar de ferramenta, tá, gente? Claro, mas entendam que assim, a grande chave para você usar a ferramenta da maneira certa é você saber também que precisa ser adaptável. Como a Aline falou, 25 minutos lá no Pomodoro. Pô, eu pratico, eu uso, mas meu filho caiu lá de cima do sofá, estava querendo voar, gritou. Não, agora eu não vou porque eu estou na técnica aqui, estou na ferramenta, no livro falou que é 25 minutos, dá para ele segurar um pouco lá. Calma, gente, respira. Tudo tem que ser flexível. E, de novo, entendam a intenção do que vocês querem, fazendo o que vocês fazem no trabalho de vocês, na vida de vocês. E as ferramentas que nós vamos falar aqui também, elas só vêm para complementar e potencializar o resultado de vocês, tá? Rolando suspense aqui, né? Mas quais ferramentas são essas? A Aline já trouxe uma, eu vou querer colaborar com mais uma. Vou até usar minha camisa aqui de exemplo, foi só coincidência, não foi premeditado não. Mas o que está escrito na minha camisa? Simplifique. E aí, olhando tudo o que a gente tem de desejo de fazer, tudo o que a gente quer fazer, tudo que esse mundo gostoso, sexy, muito legal tem para nos oferecer, é bastante coisa. E a gente precisa organizar minimamente falando, tornando mais simples. E aí eu quero falar um pouco do Kanban, que em algumas ferramentas ele acaba virando um Trello, Monday, Asana e mais uma infinidade de outras ferramentas. Mas basicamente, que é o Kanban, né, André? Não só o sistema Toyota de produção, mas o quadro visual Kanban, que serve para nós gerenciarmos as nossas carreiras, mas serve também para a gente dar visibilidade para outras pessoas nos ajudarem. Porque às vezes tem pessoas que têm equipes que ajudam a carreira. Um atleta, por exemplo, ele tem lá o nutrólogo, tem o personal trainer, tem um montão de gente. Então, quando a gente coloca ferramentas visuais para mais pessoas acessarem, meu posicionamento é agilidade, né? Então eu estou trazendo agilidade na comunicação. Eu estou tornando a minha comunicação mais fluida e os status, ou como é que as coisas estão, para todo mundo. Ou seja, eu estou dando agilidade na comunicação. André, o que é de uma forma muito simples, tá? Não é uma propaganda, mas McDonald's, Burger King, vamos pegar essas grandes cadeias varejistas aí de alimentação.
tem lá um painel, né? A gente vai fazer o pedido e aparece lá o número do pedido, depois o pedido fazendo, feito e concluído. Esse é um quadro, um board Kanban. Como se nós três fôssemos aqui uma lista de itens a serem feitos, cada post-it ou cada item é uma atividade. E aí pode ser ler um livro, então a gente está falando de carreira, né? Pode ser ler um livro, assistir um TEDx, um vídeo, um TED Talk no YouTube, super bacana. Pode ser ler um artigo da Aline, pode ser o do Richard lá, eu vou lá presencial no HJ, tenho que dar um abraço de 20 segundos nele. Então eu vou colocar lá um montão de coisas, desejo, lista de desejos, lista de tarefas, lista de entregáveis. Então imagina que o André fosse a lista dos entregáveis, lista dos desejos. Em algum momento a gente escolhe alguns deles, porque, igual a Aline trouxe, não dá para fazer tudo em 25 minutos. Não dá, não sei vocês, eu não consigo não. Só que aí eu escolho dessa lista um item e eu passo para a coluna fazendo. Então a Aline é a coluna fazendo. Então sai da coluna André a fazer, vai para a coluna Aline fazendo. Então qualquer pessoa que perguntar, mas como é que está o artigo? O artigo está sendo escrito. Está pronto? Não, não está pronto. Quando vai estar pronto? Quando ele passa para a terceira coluna, que é concluído, feito, entregue. Deu para visualizar como é que funciona? Então agora é só a gente organizar. Pode chamar de backlog, pode chamar de lista de recursos que a gente tem à disposição da nossa carreira, lista de evolução, lista do que vocês quiserem. Podem ser post-its, pode ser uma coluna do Excel, coluna 1, coluna 2, coluna 3, pode ser papel de pão, pode ser qualquer coisa. Mas no final do dia, são 3 ações para cada elemento da nossa carreira. Ações que eu quero fazer, mas que eu nem iniciei. Ações que eu já iniciei, que portanto estão em andamento, pode ser uma pós-graduação, um livro, um trabalho voluntário que nos desenvolve também como pessoas e em algum momento ele passa a ser concluído. Então essa é uma contribuição que eu queria trazer aqui na forma do Kanban e que, se vocês quiserem usar o Trello, é super simples, super visual, a gente dá acesso a um montão de gente. Mas André, uma pessoa da minha equipe lá, uma assessora, pode dar acesso? Pode dar acesso, pode automatizar, pode integrar com um montão de coisa. E a gente começa a pensar num mundo até mais exponencial do ponto de vista de carreira e de produtividade. Agora, gostaria da contribuição de vocês também. Que ferramentas que vocês indicam aí para melhor organização, produtividade e, óbvio, crescimento na carreira? Legal, assim, quando a gente fala de produtividade, geralmente quem está no mundo corporativo pensa assim, eu vou contratar a melhor solução do mercado, né? Eu quero contratar o melhor ERP. A mais completa, né, Richard? Eu quero ter a mais foda da galáxia, né? Então aí o cara faz lá 3 orçamentos, faz um monte de apresentação, aí o seu diretor escolhe a ferramenta, vai ter dashboard para todo lugar, aviso no celular e nada disso funciona. Nada disso funciona. Por quê? Porque não simplificou. E hoje quero ver, simples demais, eu vou falar sobre 2 ferramentas, Excel e ferramentas do Google, muito simples, e vocês vão ver que dá para vocês implementarem hoje na vida de vocês e na carreira de vocês. Quem aqui usa alguma ferramenta do Google? O e-mail do Gmail, o calendário do Google? Todo mundo. Olha. Quem aqui já usou o Excel 51 pessoas. Vida? 152 eu contei. Aí eu parei. É que lá no fundo... não alcançou, né? Loira no eu sou mais ali, jovem, eu consigo contar ela. mais longe. Tá certo. Boa. Excel. Quem usa Excel aqui? Vocês sabiam que vocês já têm tudo que vocês precisam para gerenciar a carreira de vocês ou o negócio de vocês, se você for pequeno, médio ou até grande? Só que você não faz. Por quê? Porque você quer contratar uma solução das galáxias. Começa pequeno, começa simples, experimenta, ajusta, cria um modelo, implementa aquela mentalidade em você e quem trabalha com você, aí você pensa em comprar uma ferramenta. É a mesma coisa assim, a pessoa não tem uma CNH, você vai dar uma Ferrari para ela? Vocês vão dar, não? Não. Então por que você quer gastar 1 milhão numa ferramenta de mercado se você não sabe preencher um Excel e fazer um calendário no Google? Então é muito simples. Hoje, basicamente, eu não tenho nenhuma ferramenta, a não ser as grátis que tem do mercado ainda. Tá? Por quê? Porque tudo que eu preciso fazer, existem até CRMs, né, que, para gestão de vendas, que você pode usar, que são de graça. Então, para você que está começando ou ainda é médio, se você só souber usar o Excel, e tudo que eu tenho hoje está em alguma tabela, né, ou está otimizado já, inclusive dentro de tabelas, ou está no Google. Então, assim, você que tem acesso, uma coisa, por exemplo,
Meu plano de desenvolvimento individual, chamado PDI, né? Que o pessoal vê aí na empresa, né? Tem gente que fala, o que é esse negócio de comer? Não, é o seu plano. Então, nesse PDI meu, no Excel, tá lá cursos que eu quero fazer, livros que eu quero ler, ambientes que eu quero estar e pessoas que eu quero conhecer. Simples, não é? Quem tem isso? Quem consegue? Uma pessoa, por favor, gente. Uma pessoa. Quem consegue fazer isso? Erga a mão. Quem consegue ir lá no Excel e fazer uma lista agora do que você quer estudar, de que ambientes que você quer estar, de pessoas que você quer conhecer? Posso brincar contigo, Richard? Pode. Ó, de novo, vamos tentar uma pessoa pelo menos. Se não for Excel, pode ser Word, pode ser PowerPoint, pode ser Google Sheets, o que for, gente, mais digital. Ó, 1, 2, 3, aí legal, já conseguimos algumas pessoas. Então assim, a gente tá parado, que é o pior de tudo, né? Tem mais gente desistindo, né, de fazer as coisas do que realmente conseguindo. Por quê? Porque você desiste. Então é importante a gente entender o quê? Pega um Excel, monta uma lista lá, simples, não precisa ficar colocando cor, trocando fonte, para com isso. Faz só uma lista simples do que você quer na sua carreira, quando que você quer isso, que pessoas que você quer conhecer, que cursos você quer fazer. Isso é muito simples, tá? Não espere ninguém fazer isso por você. Como eu falei, né? Não espere o ano virar para você fazer isso. Seu ano novo começa hoje. Conte 365 dias a partir de hoje e vai dar um ano. Olha que maravilha. Então não tem um ano novo só no dia 1º de janeiro de 2024, gente. Comece a planejar suas coisas a partir de hoje. O Excel, por mais simples que seja, é uma das ferramentas mais utilizadas, porém, o pessoal não consegue usar todo o potencial dela. Eu uso e me ajuda demais, tá? A gente já estava tricotando aqui. Estava trocando aqui com ele, porque você estava falando, né, dessa questão do planejamento. Então, assim, antes de você escolher qualquer ferramenta, né, lógico, você tem que ter todo um planejamento estratégico do que você vai fazer. Você ter um objetivo muito claro e você colocar aquilo dali em ação. Porque não adianta nada você falar assim, eu quero ler 3 livros esse mês. Ok. Mas o que você vai fazer efetivamente para ler esses livros nesse mês? O quão produtivo você vai ser para cumprir essa tarefa? Né? E aí entra o método STAR, que vocês devem conhecer muito bem, que é situação, tarefa, ação e resultado. Então, quando você traz uma situação muito clara do que você tem por objetivo, né? Aí você transforma isso na tarefa, de que forma que você vai fazer isso. Então, eu quero ler 3 livros nesse mês. Ok, então quantas páginas você vai ler do primeiro livro, por exemplo, né? Você não pode juntar tudo, você tem que ir um por vez. Então, primeiro livro, vou ler, 10 páginas por dia. Vou tirar uma meia hora para cumprir essa tarefa aqui que eu me dispus a fazer. Então, a minha situação, ler o livro, a minha tarefa, as páginas que eu vou ler. A ação é se você efetivamente vai se comprometer com isso. Porque é muito fácil você falar que você vai ler o livro, você definiu as páginas, mas se você efetivamente não começar a fazer isso e isso não virar um hábito, você não vai desenvolver e não vai funcionar o seu plano. Então, efetivamente, você tem que entrar em ação com aquilo dali. E aí, quando você entra em ação com todo esse seu planejamento, você tem o seu resultado, né? Então, não adianta a gente falar de várias ferramentas, de como você ordenar, se realmente você não tiver essa disciplina de organizar o que efetivamente você quer, efetivamente de que forma você vai desenvolver isso e qual é o teu objetivo final. Então, a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça para que as coisas realmente aconteçam, né? Como eu falei, eu tenho esse problema de procrastinação. Então, eu realmente tenho que me dedicar ao que eu me proponho a fazer, porque senão a coisa não anda, né? Então, antes de qualquer ferramenta, você tenha um planejamento muito claro e de que forma você vai executar isso. Muito bom. Eu estava refletindo, eu estava viajando de verdade, tá? No que o Richard trouxe, no que a Aline trouxe. No final do dia, assim, juntando as duas falas, para mim, é muito montar um sistema mesmo de aprendizagem, um sistema próprio de aprendizagem de carreira. É o André, é o eu melhor do que ontem, é um jogo de você contra você mesmo. O quanto que você aprendeu e mais do que isso,
não é só o quanto você aprendeu do livro, né? Eu li 10 páginas do livro, mas o quanto eu apliquei isso no meu dia a dia, para a gente de fato nos tornar aí obeso mental. E nada contra a obesidade, enfim, temos que lidar com isso também do ponto de vista mais mental, mais neural inclusive. O cérebro tem suas limitações. E aí o que é legal de começar a usar essas ferramentas mais tecnológicas é o famoso segundo cérebro. Porque a busca é muito rápida nesses sistemas. O que eu fiz mesmo o ano passado? Qual o vídeo mesmo que falava sobre criatividade? Então, de repente, eu sou uma pessoa que não é tão criativa. Mas na minha empresa, eu fui parar na área de marketing. E eles estão com um abacaxi lá bem difícil de descascar e precisam de coisas fora da caixa. Então, eu preciso desenvolver melhor a minha competência de criatividade. Aí eu assisti lá um monte de conteúdos, consumi um monte de conteúdos na internet, fiz ali... consumir alguns podcasts e o que for, mas eu não lembro mais. É legal, essas ferramentas são legais porque a gente busca isso muito rápido. A busca digital, ela é muito legal. E um ponto que eu queria trazer, antes de devolver até para o Richard, aliás, a gente podia até inverter a ordem, então já vou aqui, agora passar a bola para a Aline. É o uso dessas ferramentas digitais para a gente ser digital first. Primeiro digital, por quê? Porque é infinita a capacidade digital, principalmente quando a gente até começa a conversar com inteligências artificiais, com outros elementos que trazem então uma produtividade além do visto pela humanidade. Mas a gente não veio falar de inteligência artificial, embora é um tema que eu adore também, né? Vou guardar ela um pouquinho ali, vou falar um pouquinho de Notion depois, mas essas ferramentas digitais são muito legais, quanto mais, assim, incentivar, André, mas eu sou do papel, não tem problema. Mas passado 10 anos, como é que eu vou buscar o podcast que eu, algum dia, mais ou menos, em 2013, eu ouvi sobre criatividade? Vai demorar muito para achar, a busca demora muito. E literalmente nas ferramentas digitais, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, das ferramentas digitais, que elas estão disponíveis 24/7 em um aparelho como esse, em qualquer lugar que a gente esteja. Eu estou na praia, lembrei de alguma coisa, preciso. Vai lá, abre o aplicativo, abre o Excel, abre o que for, ferramentas das quais a gente está falando, abre o Trello, inclui mais um item. Eu faço bastante isso, né? Alguém falou de uma série. Você já assistiu? Aí eu já fico, caramba, estou perdendo alguma coisa desse mundo. Aí, poxa, eu vou lá, qual que é a série? Onde que é? É no HBO. Aí eu anoto o nome da série, HBO. De verdade, a maioria fica nos não feitos, tá? Sendo bem transparente com você. Não dá tempo mesmo. Mas assim, algum dia eu vou lembrar, putz, o Richard me falou daquela série, e era sobre, sei lá, criatividade. Tá no meu backlog. Aí eu recupero, porque é uma indicação de alguém que eu confio, que é o Richard. Então, para isso que serve, inclusive para as coisas não feitas, para que a gente acesse elas o mais rápido possível. Passo a palavra para ti agora, Aline, para a gente quebrar um pouquinho a ordem. Sua contribuição. Nossa, gente, já são 17h40, é isso mesmo, passa muito rápido. Temos mais 3 horas só, então, eu achava que era 5 horas que a gente tinha, tem só mais 3. Bom, sua contribuição nesse ambiente agora mais digital, que a gente já está avançando. Uma outra ferramenta, assim, falando um pouquinho de gerenciamento de equipes, né? Então, quem tem essa necessidade de gerenciar os seus projetos e tudo mais, né? Você falou sobre o Trello. A gente tem o Slack também, né? Que é uma opção gratuita que a gente tem e que dá para fazer muita coisa no Slack. Então, dá para fazer, colocar os projetos ali, criar grupos específicos, fazer chamadas, né? Chamadas em vídeo. Dá para você agendar reuniões por ali, enfim. Então, tem uma infinidade de funções que dá para você utilizar nesse gerenciamento de equipes e também para fomentar essa produtividade. Então, você falou aí do Trello, né? Você citou Kanban, Notion, o Richard falou do Excel, né? Ferramentas Google. Então, tem várias ferramentas gratuitas que você pode utilizar para gerenciar a sua própria rotina e gerenciar os seus times também, né? Passar para o Richard. Aliás, vamos lá, acho que ferramenta imprescindível mesmo no mundo que a gente tem que se comunicar tempestivamente
com um monte de gente o tempo todo. Tem que ter esse tipo de ferramenta, né? Com certeza. Para ter essa fluidez aí na comunicação, né? Porque comunicação é tudo. Então, se a comunicação é assertiva, consequentemente, os processos, eles vão ter essa agilidade, né? Que você fala tanto, e que é tão necessária também nesse mundo bunny que a gente vive hoje. Muito bom. Falar uma coisa que tem me ajudado bastante, mas pode funcionar para mim, mas pode não funcionar para você. E uma coisa muito importante, antes até de eu contribuir isso, que assim, gente, a gente está falando sobre ferramentas, a gente fala sobre produtividade, mas a gente também é improdutivo em algum momento, tá? Então, não se punam em algum momento por vocês falarem assim, pô, eu preciso assistir uma série, preciso ler um livro. Fica lá se martirizando, não, a gente é ser humano, a gente precisa também, em algum momento de lazer, precisa jogar um futebol, precisa passear com a família, precisa brincar com o cachorro, enfim. Ser produtivo significa apenas que você se comprometeu para aquele tempo que você reservou para ter foco naquela atividade, e ponto. E está preparado, inclusive, de ser flexível dentro daquela jornada, de se adaptar se algo acontecer. Só isso. Então também não precisa ficar com aquela dor, planejei 1 hora de fazer um curso aqui e aconteceu alguma coisa e agora vou ter que sair aqui. Não, gente, entenda que surpresas vão acontecer. A vida é uma surpresa, estar aqui é uma surpresa, estar vivo é uma surpresa. Então entendam também, parem de se punir com essa questão de produtividade. A gente está falando de ferramentas para ajudar e não para penalizar. E o mundo vem pressionando a gente como uma morsa mesmo, de você precisa ser produtivo, você precisa ser produtivo até você quebrar. Por que eu estou falando isso, antes de falar de qualquer ferramenta? Porque eu já estive lá dentro do mundo corporativo, assim como vocês já estiveram, eu já fui até a beira do abismo, olhei para o abismo e voltei. Não experimentem essa sensação, tá? Não é legal. Não é legal. É chato pra caramba, para não usar nenhum outro adjetivo. Não experimentem isso. Por causa do quê? Da pressão, da produtividade. Produtividade a qualquer custo. A produtividade a qualquer custo vai custar a tua saúde e os teus relacionamentos. E agora, para falar de ferramenta, eu vou pegar só rapidinho, até porque o tempo já está se esgotando. Uma coisa que tem me ajudado bastante é que eu tinha uma agenda para controlar as minhas coisas de negócio, no Google Agenda, que é uma ferramenta muito simples, e para controlar as paradas lá de casa eu não tinha. E o que acontece? Nós, lá em casa é uma equipe muito grande, né? Eu, minha esposa, meus 2 filhos e minha cachorra. Então, assim, é uma equipe. O que acontece? Muitas coisas conflitavam com a minha agenda Richard, né, de coisas que eu preciso fazer na minha vida pessoal, com a minha agenda de trabalho. E simplesmente o que eu fiz? Um combinado, de novo, isso funciona para mim, pode não funcionar para você. Eu fiz um combinado em casa que todas as atividades, independente de quem for, a gente tem a sua agenda. Então, cada filho meu tem a sua agenda, minha esposa tem a agenda dela e eu tenho minha agenda. E todo mundo tem agenda compartilhada e a gente vê as agendas das outras pessoas. Ah, mas vocês são todos organizadinhos. Que nada! Tem dia que a gente rebenta com tudo. Mas o importante é que na maioria da parte do tempo, a gente está olhando para uma agenda e a gente está olhando para algo que está organizado. Então vai ter hora que vai quebrar, não se puna por isso. Mas a maioria das coisas estão lá planejadas, organizadas. Então se a minha esposa vai no dentista, está lá. Se o meu filho vai numa aula de dança, está lá. Se ele vai no karatê, está lá. Por quê? Porque isso facilita. Facilita inclusive a comunicação. Sabe aquele negócio assim? Você não sabia que eu estava em reunião? Não, a outra pessoa não tem obrigação de saber. Ela não é vidente. E, eu saí, fui no dentista. Onde você foi? Parece que está desconfiando da pessoa. Então, assim, a agenda ela vem para facilitar. Não é para criar regras. Você não colocou na agenda. Calma, também não vai ser extremo, né? Não vai ser atômico, tá? Mas é para facilitar a sua vida. Então, entenda que a ferramenta digital, as ferramentas tecnológicas, elas vêm para nos servir e não a gente servir ela. Tem gente que fica mais dependente da ferramenta do que da vida real, tá? Essa é a minha contribuição aí. Usem o Google. É fácil de integrar a agenda de várias pessoas, todo mundo vê o mesmo calendário, é bacana, antes de você interromper uma pessoa, André, queria falar com você, o André está lá numa palestra, está lá num painel, eu vou lá, olho na agenda e falo, agora não dá porque o André está alocado aqui, não vou lá interromper ele. Então isso ajuda, gente, isso é ser produtivo também, tá bom? Para os amigos a gente abre a agenda e recebe. Mas é verdade, você falando isso, eu lembrei, eu faço isso em casa também. Eu falei de algumas startups, né? Tem a Amanda, tem o Bernardo, tem o Guilherme e às vezes tem o Pet que precisa levar ali para o veterinário, levar para alguns lugares. E a gente se perde mesmo, muito fácil se perder
e depois atropelar, e depois fica desorganizado mesmo. Então eu fico pensando, é desafiador às vezes com a agenda compartilhada, lá em casa é bem igual também, é compartilhado. Imagina 100, já teria quebrado um monte de pau. Às vezes dá quebra-pau, dá, aqui eu já vou falar um público mesmo. Eu vim para cá para o HJ, eu tinha colocado na agenda, lá atrás, quando eu aceitei o convite, aí coloquei para a esposa saber, né, já, tudo organizadinho, e eu coloquei que acho que eu ia voltar no domingo de manhã, alguma coisa assim. Aí eu descobri que tinha corrida. Aí eu falei, vou correr, lógico, já vou passar todos os dias do evento, eu vou correr. Aí eu mudei na agenda, mas eu não falei com a esposa. Aí até poderia usar desculpa, né? Eu mudei na agenda, mas aí, claro, em casa deu ruim. Você tinha que ter falado e tal. E às vezes caem alguns pratinhos, mas esse ponto que você trouxe aí é bem importante, né? Que sejam tecnologias, ferramentas e processos servindo a gente e não a gente de escravo a essas ferramentas, tá? Eu quero dar uma contribuição. Você fala um pouco de agilidade, eu gosto, minha cabeça, né? Meu posicionamento, enfim, meu estilo de vida, talvez até mais ágil. Existe um André antes do Notion e um André depois do Notion. Bom, então vou explicar um pouquinho o que é esse negócio. Quem já viu o Trello, só para eu ter uma ideia aqui, vai? Boa parte, ou algo meio parecido com o Trello, esses quadrinhos assim. O que eu usava o Trello e depois em algum momento eu mudei para o Notion. Imaginem Lego. Quem conhece Lego aqui? Todo mundo. Quem não conhece, pecinhas pequenas que se encaixam umas nas outras e a gente constrói coisas praticamente infinitas, brinquedos infinitos e por aí vai. 2 horas só, é isso? A plaquinha subiu, tá? E aí o que acontece? Esses Legos, a gente constrói o que a gente precisar. O Notion, então assim, eu nem sei definir direito o que ele é, tá? NOTION.SO. Tem um aplicativo disponível 24/7, não ganho nada para falar sobre ele. Tem uma comunidade agora no Brasil, que eu fui no evento em São Paulo, fui no lançamento, foi bem legal. Ele pode ser uma Wikipedia, que eu posso escrever um texto. Eu estou fazendo as anotações de uma palestra, pode fazer no Notion, por exemplo. Eu quero incluir imagens, fui fazendo pesquisa, a gente faz bastante pesquisa hoje em dia. Eu estou estudando sobre vulnerabilidade, eu estou estudando sobre liderança, por exemplo, eu vou assumir uma equipe e estou estudando sobre liderança. E a gente sai coletando um montão de informações. Então, para organizar essas informações, o Notion é muito bom. O OneNote da Microsoft também é muito bom, que basicamente é um quadro digital que a gente põe o que a gente quiser lá dentro, da forma como a gente quiser. Pega um vídeo, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Pega uma imagem, Ctrl+C, Ctrl+V, vem o link e mantém a referência. De onde era essa página mesmo? Rastreabilidade do conhecimento. Olha que negócio legal, muito incrível, muito poderoso. E o Notion você pode ir fazendo isso. Mas aí às vezes a informação, eu quero que ele vire um quadrinho Kanban, um quadro Kanban mesmo. A fazer, fazendo e feito. Você vai mudando isso com muito dinamismo. Agora eu quero uma tabela. Agora essa tabela ficou tão grande que eu quero virar um banco de dados. 2 botões, clicou, converter em banco de dados, está pronto. Aí põe as colunas que quiser, o tipo de dados que quiser, se é texto, se é data, se é link, o que for. Aí outro dia a gente organizou, para vocês entenderem o rolê colaborativo, como são legais essas ferramentas. Vou contar um episódio pessoal. A gente fez uma viagem bem legal, eu e a minha esposa, em janeiro desse ano. A gente foi para o Chile. E a gente já tinha ido, logo quando a gente tinha começado a namorar, ou casar, não, era casar já. Então assim, deve fazer uns 13 anos que a gente foi para lá. E aí a minha esposa, que trabalha numa grande instituição financeira no Brasil, laranja, de 4 letras, para não fazer propaganda, né? Ficou fácil agora de saber. Ela começou a fazer o planejamento da viagem no computador dela, do trabalho, no Excel. Tá vendo, Richard? O Excel começou a planejar a viagem lá. Aí eu perguntei, mas eu quero contribuir, eu não tenho acesso no computador do teu banco, como é que a gente faz? Não era colaborativa a ferramenta. Aí eu falei, vou mostrar o Notion para ela. Pirou. Começou a fazer um montão de coisa, porque você copia link, você faz um montão de coisa, a gente fez
uma viagem. Depois eu até acabei fazendo um vídeo no YouTube lá contando como que a gente fez esse negócio. Então, lá no meu canal, acho que está aberto, se eu não me engano, eu coloquei esse trem. Problema de relacionamento, mostre seu notion. E aí a gente acabou usando para planejar, para se organizar, para se comunicar e para colaborar, tudo junto dentro de uma mesma ferramenta. Então, quando a gente olha se organizar, organizar pessoas, é uma das ferramentas que eu indico que são muito poderosas. E detalhe, gratuita e tem agora inteligência artificial. Então, usem e abusem. E para manter o nosso gerenciamento de tempo, já tem uma pessoa ali fuzilando a gente. Quero agradecer a presença de cada um aqui que esteve conosco, porque se deixar o André, ele vai ficar falando aqui até meia-noite. Quem que quer que a gente continue? Levanta a mão ali, ó. Aí, ó, pronto. Não, gente, tô brincando. Não dá. Ó, não, 1 minuto para gente. fazer o desfecho do painel, então, suas considerações, seus centavos de Bitcoin finais e de contribuições para essa galera incrível que esteve aqui com a gente. Como eu falei, mais uma vez agradecer a participação de cada um aqui. Foi muito legal esse bate-papo com vocês. Foi muito produtivo, né? Que a gente deu aí diversas dicas de ferramentas, de como é que vocês podem gerenciar, otimizar o tempo de vocês. Me sigam no Instagram, sou a Aline Oficial, vou deixar aí meu merchan, tá? Sou a Aline Oficial no Instagram, meu LinkedIn, Aline Souza com S. Tá? Se vocês quiserem também acompanhar os meus conteúdos, eu geralmente falo bastante sobre desenvolvimento de pessoas, liderança participativa, tá? Então, fica aí o convite, mais uma vez, gratidão a cada um aqui. São 6 links que vocês precisam, Instagram e LinkedIn, da Aline, meu e do Richard. Então, vai lá, Richard, tuas considerações finais e, claro, onde as pessoas podem te encontrar. Minha principal rede é o LinkedIn, então quem tiver a fim de saber alguma coisa sobre liderança, recursos humanos, quiser saber como que você... Eu ia falar sobre gestão do tempo num outro evento, quiser saber inclusive como criar um novo mês no seu ano com gestão do tempo, me manda uma mensagem lá no LinkedIn, eu te ensino, é muito simples, tá? E aí você vai ver que é possível e é simples pra caramba. E minha contribuição final é assim: entenda que você está falando sobre a sua produtividade, sobre o seu tempo, mas não esqueça que outras pessoas no seu ambiente também têm o seu tempo. Então não troque as ferramentas que a gente falou aqui pelo tempo também que você precisa de qualidade com outras pessoas, tá? A gente tem substituído muita produtividade, a gente tem substituído o resultado em prol de ser mais produtivo dentro do tempo que a gente está alocado, e a gente tem deixado de lado a produtividade emocional que a gente deve ter com as pessoas que estão no nosso entorno. Usem a ferramenta a favor de vocês. Obrigado, tá, gente? Só pegando o gancho aqui do Richard, quem quiser saber mais sobre personal branding, vai estar amanhã, tá, no Sebrae, na plenária do Sebrae, falando mais sobre branding pessoal e usando o LinkedIn como forma de alavancar a sua marca pessoal. Então, se alguém tiver curiosidade e quiser saber mais sobre o tema, amanhã estarei às 14 horas na plenária do Sebrae. Aliás, as mídias sociais também ajudam na carreira, então usem aí as mídias sociais que vocês entendam oportunas, Instagram, LinkedIn, YouTube, cada um vai encontrar o seu nicho, o seu posicionamento, Facebook, Twitter, que agora é X, enfim. Para mim, acho que a gente pode até ficar depois do painel, quem quiser fazer algumas perguntas, a gente faz aqui fora, aqui do lado, a gente fica à disposição. Para mim é uma honra ajudar e contribuir um pouquinho. Nas mídias sociais, André R. Sanches. Qualquer uma das mídias, uma honra estar com vocês. Obrigado.